Já podemos começar. Então, eu gostaria de começar apresentando agora a nossa nova monitora, né? E agora vamos ter uma nova monitora acompanhando no espanhol. Antes era eu que estava na monitoria, mas agora, como eu já estou junto com o Lucas, né? Agora dando as aulas para a gente estar dividindo a matéria. Então, agora temos a Roberta, né? Eu vou pedir que a Roberta entre para se apresentar e falar só um pouquinho, se puder abrir a câmera. Tô abrindo, só um pouquinho. Bem. Roberta, tu consegue só me confirmar sendo a minha tela compartilhada? Tá dando pra ver, sim. Tá bom, obrigada. Então, gente, essa é a Roberta. Pode Oi, falar, gente. apresentar. Prazer, sou a Roberta, monitora de espanhol para vocês de novo, agora mudando, acompanhando a minha colega Thaís e o Lucas. Eu vou deixar depois do bate-papo meu e-mail e o meu WhatsApp, que eu ainda não fui colocada no grupo com vocês, mas daí a gente se comunica lá e vocês me chamem no privado ou no grupo depois, por e-mail, e a gente responde as dúvidas de vocês, para vocês irem bem preparadinhos para o Enem. Eu já deixei o e-mail aqui da Roberta, né? Para caso quiserem anotar e já mandar qualquer dúvida, qualquer pergunta aqui na aula também, né? Qualquer coisa durante a aula, como eu não vou conseguir acessar, qualquer coisa a Roberta vai estar nos acompanhando nas aulas, então fiquem à vontade, tá bom? Só dar um grito ali, Muito botar Roberta, por obrigada. favor, me ajuda aqui que dá certo. Tchauzinho, gente. Boa aula. Obrigada. Então, eu só vou botar aqui. Bom, hoje teremos 3 assuntos, né? Que vamos começar agora. Na verdade, 2 assuntos, né? E as práticas com texto que a gente já vem trabalhando há um tempo, né? Hoje vamos ver o modo subjuntivo, né? Um pouquinho menos usado, mas muito importante também. E as apócopes, que nome estranho é esse, né? Então, segue com a gente que a gente vai esclarecer tudo isso para todo mundo, viu? Então, bom, primeiramente vamos recordar o que o professor Lucas já passou, né, há 2 semanas atrás. Foram os gêneros textuais, né, as charges, as tirinhas, os poemas, rosas e notícias, né. Hoje também vou trazer umas tirinhas que não tem como não trazer, né. Adoro trazer, que nem o Lucas também adoro trazer umas tirinhas do Gaturro e da Mafalda. Então, bom, mas para recordar mesmo os últimos assuntos, né? Agora vamos ler essa tirinha já para vocês, né? Aqui, esse é o Gaturro, acho que eu já trouxe na última aula para você, na última aula que eu dei para vocês. Eu vou dar uma lida aqui. Amo que llegue el frío. Me encanta el cafecito, el rayito de la ventana. Me encanta ser humilde, ponerme mucho e a los 5 minutos volver a la cama, né? Me gusta muito também. Então, o que eu gostaria de destacar, né, nessa tirinha, obviamente vão ser os verbos, né, que a gente está sempre aí falando de verbo e coisa assim. Então, vamos primeiro passar o que o Gaturro gosta de fazer, né? Ele ama que chegue o frio. Então, vamos já ter uma noção desse que chegue. Seria diferente eu colocar. Eu amo quando chega o frio. Estaria no quando chega o frio. Mas ele não está colocando, ele está colocando uma situação que ele gosta, algo, ele está demonstrando desejos, né? O desejo dele pelo frio. Então, se torna diferente a expressão dele a partir desse amo que llegue el frío. Me encanta o cafecito, o cafezinho,
os raios de sol pela janela, enfim, e todas essas outras coisas. Mas o principal aqui é esse chegue, né? Que está no presente do subjuntivo. Ele está colocando aqui um desejo, tá? Expressando um desejo, uma coisa que ele, um gosto dele, né? Aqui trouxe uma frase do Neruda, né? Nosso querido Pablo Neruda. Si nada nos salva del verte, al menos que el amor nos salve de la vida, né? Então, aqui, salva, a gente vê essa palavra aqui, salva tá se referindo ao aqui tá indo no presente, né? A gente tá com salva no presente do modo indicativo. Né? E salva e salve são os dois estão no presente. A gente vê esses dois verbos, né? São os mesmos verbos, mas no mesmos tempos verbais, mas em modos diferentes. Aqui está no indicativo, que a gente já viu, né? O professor Lucas já trabalhou. E aqui, esse salve, né? Isso a gente tem que fazer uma referência, assim, sempre que tem uma diferença no verbo e tem esse que, né? O que é um marcador grande do subjuntivo. A gente tem sempre como um marcador muito certeiro, quase sempre, assim, é quando tem, é no subjuntivo, né? Al menos que el amor nos salve de la vida. Então, se nada nos salva da morte, ao menos que o amor nos salve da vida, né? Então, aqui mais uma no presente, né, no tempo presente do modo indicativo. Bom, aqui, gente, eu vou trazer hoje dois temas, né, para não complicar, para não ter muita coisa, mas os mais utilizados, né, que podem cair nas provas e tudo mais, que é o presente, né, como a gente já viu nessas duas, na tirinha, essa frase do Pablo Neruda, e o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, né. Então, vamos ver o que ou podem expressar a partir daqui. Aqui, o presente, ele é muito utilizado por várias coisas, ele pode ser utilizado para inúmeras coisas, né? Para expressar dúvida sobre algo, para dar ordens, às vezes, ou sugestões, né? Seria bom que tu fosse, por exemplo, ao mercado antes das 10 da manhã, né? Eu estou sugerindo algo para expressar desejos pessoais ou de alguém, desconhecimento sobre algo ou incertezas, né? As incertezas também estão tanto no presente como no pretérito, né? Os conselhos que a gente já falou, né? E as reações ou sentimentos. Deixa eu passar aqui. Assim como a gente já viu nos outros verbos, né? A gente tem aquelas três terminações, as três terminações, que é do verbo com a terminação ar, com a terminação er e ir, né? Aqui, a gente tem sempre aquelas, a língua nunca é muito aleatória, na verdade, a língua não é aleatória, né? Que não tenha tantas regras, mas sempre vai ter algo incomum entre as outras coisas, por mais que tenha aqui nos verbos regulares, né, gente? Só para salientar bem que são nos verbos regulares. Então, aqui, trouxe três verbos, né? Tanto no presente quanto no pretérito, mesmos verbos para vocês verem a diferença entre os tempos verbais, né? Aqui, bom, as pessoas verbais e aqui. E hable, por exemplo, nós temos com a terminação ar, assim como estudar, dar, bailar, todos os verbos que são regulares a terminação ar, vão ter a terminação no subjuntivo, no presente do subjuntivo, como, por exemplo, hable. Esse E marcadinho aqui, todos esses marcadinhos são
as terminações regulares, né? Aqui. Que yo hable, tu hables, que ele, ella ou usted hable, que eu tô botando o que na frente para vocês terem uma noção maior, né, da utilização dele. Então, eu sempre vou colocar o que no presente, então. Que nosotros hablemos, que vosotros habléis e que ellos hablen, né? Então, aqui sempre todos os verbos regulares com a terminação ar vão seguir essa regrinha aqui, né? Vão ter sempre essas terminações. E, hemos e en. Agora, aqui no ir, a gente também vai ter os mesmos, esses dois se juntam, né? Mas eu coloquei os três diferentes justamente para vocês conseguirem ver bem. Aqui no coloquei comer, né? Que yo coma, que tu comas, que él o usted coma, que nosotros comamos, que vosotros comáis, que ellos, ellas ou ustedes coman, né? E aqui as mesmas terminações, como o né? No ir a gente tem também a mesma coisa, né? No presente sempre, né? Vamos só deixar bem claro que é sempre só no presente que vai ser igual. Aqui, que yo viva, que tú vivas, que él, ella o usted viva, que nosotros vivamos, que vosotros viváis y que ellos, ellas ou ustedes vivan, né? Aqui alguns exemplos, né? Necessito que é um médico. Aqui a gente está quase que dando uma ordem, está expressando uma ordem a alguém, ou um conselho, mas esse conselho está dando uma ordem, necessito que llames um médico, né? Que coma as papas en el almuerzo, né? Mas aqui eu usei os mesmos três verbos que eu coloquei ali na tabelinha, justamente para vocês verem a utilização deles. Mas os outros verbos regulares também vão seguir esses conceitos. Quero que coman las papas del almuerzo, né? Também eu desejo, né? Eu quero, eu desejo que tu batatas no almoço. Mas ao mesmo tempo também é uma, assim, quase que uma ordem, né? Um desejo barra ordem ali. Para que vivas bien, aqui o vivas, debes tener una buena alimentación, né? Então, aqui eu estou dando uma sugestão, né? Um conselho, estou aconselhando uma pessoa aqui para ela viver, para que tu, a gente coloca aqui no meio o tu, para que tu vivas bien, debes tener una buena alimentación, né? Então, deves ter uma boa alimentação sempre. Então, esses três exemplos, assim, eu peguei justamente os mesmos da tabelinha, justamente para vocês visualizarem bem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem perguntar no chat que a Roberta está aí para nos acompanhar. Tá bom, gente? Aqui, a gente tem os verbos irregulares também, não posso deixar de falar deles, né? Sempre tem aqueles para nos complicar um pouquinho, que não vai ser tudo sempre igual. Mas aqui eu só vou falar dos verbos que eles ficam completamente mudados. Eles mudam toda a estrutura dele. Porque a gente tem aqueles verbos que mudam só a raiz, né? Por aquelas diferenças, o vocal, aquelas que a gente já falou. Mas a gente tem aqui esses que ficam completamente diferentes, né? Como, por exemplo, o verbo dar. O verbo dar, ele muda completamente. Aqui ele sai, atrião, né? E fica só o D ali que mantém e que a gente vai talvez conseguir identificar, né? Mas aqui, que yo dé, que ele dê, que nosotros demos, deis. A terminação do verbo em todas as pessoas vai ser igual àquelas lá que a gente já viu na tabela, né? O que vai mudar vai ser a raiz dele.
Aqui, haver, o verbo haver vai... Opa, aqui. Haver, a gente tem uma mudança total na raiz do verbo, né? A gente perde tudo, praticamente. Haver vai virar haja, que eu haja visto alguma coisa, por exemplo. Que tu hayas, que él haya, que nosotros hayamos, que vosotros hayáis e que ellos hayan, né? O a gente vai ter muito no como um verbo no pretérito perfeito composto, né? Então, a gente não utiliza muito ele. Mas é outro verbo que ele muda completamente a palavra inteira, né? Praticamente. Só fica as marcações aqui do finalzinho, são as marcações do subjuntivo, né? Aqui, saber. Aqui esse saber fica muito diferente, né? Que eu sepa, que tu sepas, que ele sepa, sepamos, sepais e sepam, né? Esse verbo muda muito, assim, às vezes até dá umas coisas assim, a gente embaralha um pouco a cabeça nas leituras, né? Isso tem que tomar muito cuidado nas leituras, nos textos que vão cair no Enem, né? Ficar de olho nas palavras, tanto nos verbos irregulares, né, que caem bastante, não exatamente só sobre ele, praticamente não vai cair nunca, quase, sobre os verbos que são irregulares, isso não cai. Mas nos textos sempre vai ter verbos irregulares, né? Praticamente sempre, assim, a gente vai ter que identificar aquilo ali, né? E saber ler, saber qual é a palavra, compreender isso a gente vai ver depois também, né? A gente tem dois textos que a gente vai trabalhar. Então, o verbo ser, né? Então, que eu sea uma buena amiga, que tu seas, tu seas, que ele sea, que nosotros seamos e sean, né? Que essas são as irregularidades só que mudam todo, né? Para deixar bem claro que os verbos irregulares têm aquelas irregularidades, como por exemplo do verbo querer, né? Do verbo quiero, né? Que é de que a irregularidade vai ser a mesma lá do modo indicativo, né? A gente vai ter a mesma irregularidade, que vai mudar a estrutura vai mudar também, igualzinho aqui no subjuntivo, né? Então, isso não precisa ter tanta dúvida, ficar bem de olho nessas regularidades, né? Aqui só tem as que mudam completamente a palavra e que não tem nenhuma semelhança quase com só as primeiras letras ali da raiz, né? Mas enfim, mas não vai ter quase semelhanças, né? Aí os outros vão ser as mesmas regularidades, né? Todas as palavras do irregular, do modo indicativo, vão ser as mesmas do modo subjuntivo, né? Aqui. Agora vamos passar para o pretérito imperfeito, né? Assim como o imperfeito, a gente tem um pouco uma marcação um pouco maior de incertezas, né? Ou de possibilidades que não deram certo, ou coisa até nem sempre vai ao passado, né? Por mais que seja um pretérito, nem sempre vão estar ligados ao passado, né? Ele pode expressar algo do futuro, não vai expressar do presente, mas enfim. Mas principalmente vai expressar algo ou do passado ou do futuro, né? Isso fica um pouco amplo, mas enfim. A gente expressa incertezas, desejos prováveis, possibilidades, né? Conselhos também. Então, aqui vamos ver na tabelinha. Utilizei os mesmos verbos do presente para a gente ver as diferenças, né? Então, aqui, yo hablara, tu hablaras, aqui também. Esses dois, a gente já, para fazer um adendo aqui, também vai ser as mesmas terminações, né? Er e ir vão ser iguais às terminações aqui dos verbos. Então, o único que muda daí vai ser o com as terminações ar. Cantar, hablar, enfim, estudar.
Então, aqui, yo hablara, tú hablaras, él, ella, usted hablara, nosotros habláramos, vosotros hablarais e ellos hablaran, né? Aqui. Mas também tem que ficar uma. A gente tem uma marcação muito grande dele, porque normalmente pode conter um si, né? Si yo hablara, ou si tú comieras, saldría antes de tu hermana, né? Depois eu vou trazer exemplos mais palpáveis para a gente aqui. Aqui no comer, né? A gente tem comiera, comieras. Eu vou botar o se tu também para vocês visualizarem um pouquinho, mas não sempre vai ser assim. Si tu comieras, si ella o usted comiera, si nosotros comiéramos, si vosotros comierais, e se ellos, ellas ou ustedes comieran, né? Isso aqui a gente vai estar colocando quase que uma condição, mas não vamos confundir com o condicional, né? Que a gente já viu naquela aula passada, comigo pelo menos, né? Foi há 2 aulas atrás, mas não é bem diferente, assim, mas também pode expressar uma condição, ou assim, expressar um conselho a partir de uma condição, né? Mas é diferente do condicional. Aqui o verbo com a terminação vivir. Si tu viviera, si yo viviera, si tú vivieras, si él viviera, si nosotros viviéramos, si vosotros vivierais e se ellos, ellas ou ustedes vivieran, né? Então, vamos ver aqui uns exemplos. Aqui, eu trouxe 3 exemplos, né? Assim, com os 3 verbos que eu trouxe. Então, os exemplos do pretérito imperfeito, né? Do subjuntivo. Ele me dijo que hablara con ella. Disse para eu falar, que eu falasse com ela, né? Ele me disse para que eu falasse com ela. Então, esse hablar a gente vai traduzir para um português para o falasse, né? Não para eu falar com ela. Sempre vai ser falasse. Antes de las 10 saldría temprano, né? Se tu comesse antes das 10, sairia cedo, né? Aqui a gente tem essa. Aqui a gente já tem a marcação do se, né? Eu botei o se aqui, que a gente coloca como algo quase como uma condição, né? Uma condição, não uma condição como condicional. Aqui. Si viviéramos en Madrid, la vida sería mejor, né? Se nós vivêssemos em Madrid, a vida seria melhor. Não sei. Mas enfim, a gente tem aqui como o português, a gente tem o hablar, a gente ou tem também no espanhol a outra forma de expressar o pretérito imperfeito do subjuntivo, que é ser. Mas que é assim, no presente, ser com AC, com um S só sempre. Mas essa que é um pouco mais difícil assim da gente identificar nos textos, né, que não é tão parecido com o português, justamente para a gente ver essas diferenças de língua para língua, né? Então aqui me disse para que eu falasse com ela. Aqui falasse, comesse e vivêssemos. Então são essas terminações que a gente tem no português, né? E eu falasse que se tu comesses, né? Então a gente vai ter essa relação português/espanhol. Mas tem aquela outra que eu já falei que eu posso mandar uma lista também. E é bem parecido, assim, essa outra forma com o português, realmente, né? Bom, agora eu trouxe a apócope.
né? Aquela palavrinha estranha que a gente não sabe muito bem o que é. Mas não é nada mais, nada menos do que uma subtração, quase que de uma palavra, né? A gente, assim como, por exemplo, no português, a gente tem o São Bento e Santo Antônio, né? Mas, claro, as regras são bem diferentes. Mas também tem no espanhol, né? Aqui, por exemplo, santo, a gente pode mudar, né, para San, como em San Valentín. Então, se eu colocar Valentín era o nome santo, depois do substantivo, né, um homem santo, a gente não pode falar o nome San. Não tem como, porque não fica um sentido, não fica um nexo ali. Mas se eu colocar ele era San Valentín, né? E muda completamente essa relação. Então a gente vai ver aqui, sempre a gente vai utilizar ócupe, né? Não sempre, mas a gente pode utilizar. Às vezes é uma opção, né? A gente pode utilizar até para deixar a língua um pouco mais curta, para deixar a frase mais curta, em relações mais na verdade, formais também se utiliza apócope, né? Não tem essa relação de subtração que a gente tem no português, que às vezes é uma questão mais de formal barra informal, né? A gente tem essa dualidade muito grande entre o formal e informal, mas a apócope no espanhol não tem essa relação, né? Ela pode ser utilizada tanto numa forma formal quanto numa forma informal. Aqui alguns exemplos. As palavras malo, bueno, primeiro, terceiro, uno, alguno, ninguno, né? Então, para explicar um pouco melhor, essas palavras aqui são todas ou advérbios ou adjetivos, né? Então, a apócope, assim como eu vou dar uma lidinha aqui nesses exemplos, ela sempre vai vir só antes de substantivos masculinos e singulares, né? Porque no plural a gente tem que fazer a marcação do plural, então não muda muito a gente colocar no neutro, né? Mas enfim, aqui. Es mal dia para ir a la playa, né? Se eu falasse, esse um dia, ao contrário, se eu colocasse depois esse advérbio, a gente colocaria malo. Um dia malo para ir à la playa, né? Então é diferente, a gente não pode apocopar, né? Como se diz, essa palavra, só antes de um substantivo. Aqui. Era um buen dia para ir à la playa. Posso colocar depois. Era um dia bueno para ir à la playa, né? En mi primer trabajo, também, né? Se eu fosse colocar ao contrário, eu não poderia utilizar, porque trabalho, até porque não faz sentido, né? Assim, uma frase, mas enfim. Vivo en el tercer piso, né? No terceiro piso. Assim, no português a gente não tem essa relação, a gente não tem como fazer isso, né? Terceiro piso sempre vai ser terceiro piso. Então, assim como o primeiro, não fazer essa relação em primeiro lugar, a gente não tem essa subtração dessas palavras, né? Tengo un coche rojo, né? Ao invés de dizer tengo uno coche rojo, fica um pouco maior, né? A gente coloca tengo un coche, porque até fica mais audível e mais fácil da gente falar também, né? Porque já se juntam essas vogais ali. Então, aqui, tengo un coche rojo ou tengo uno coche rojo. Pode falar também, mas fica um pouco assim ruim, né? Sé que un amigo vendrá a la fiesta, né? Posso também falar alguno amigo, né?
mas aí ficam as duas vogais juntas também, que às vezes pode ficar um pouco ruim, assim, na questão da fala, né? Aqui, sempre colocando acento, né, em algum e ninguém. Diferente de alguno e ninguno, né? Alguno e ninguno nunca vai ter acento. Pienso que ningún amigo vendrá a la fiesta. Se eu falasse ao contrário, penso que amigo nenhum não fica legal, não dá certo, né? Essa regra não tá certo com a regra, então seria penso que amigo nenhum vendrá a la fiesta, né? Sé que amigo alguno vendrá a la fiesta, amigo algum, né? Então aqui, todas essas palavras em vermelho aqui, em rojo, né? Aqui como já essa palavrinha aqui para nós, que um falso amigo, né? Às vezes a gente confunde um pouquinho, mas o vermelho, o carro vermelho, todas essas palavras em vermelho aqui são substantivos masculinos, né? E no singular também. Então, já expliquei um pouquinho das regrinhas, mas sempre deixar bem claro que vai ser as palavras podem sofrer apócope, só as palavras que são adjetivos, né? Ou advérbio, utilizados antes dos substantivos do singular. Então, sempre deixar, quando eu estou qualificando algum substantivo masculino singular, e aquelas palavrinhas assim que são chave, não são todas as palavras que podem ser podem ser apocopadas, né? Por exemplo, aqui, uma listinha dessas nossas apócopes, né? Uno vira un. Tengo un amigo, né? A gente vê assim a junção de uma vogal com uma consoante, né? De uma consoante com uma vogal, na verdade, né? Un amigo. Então, fica bem melhor dentro da fonética, né? Bueno vira buen. A gente sempre diz buen dia, por exemplo, numa saudação. Normalmente, quando a gente vê o espanhol, assim, a gente não conhece muito bem, a gente sempre vai ser aquela questão do buenos dias, né? Uma forma, isso vai ser, assim, às vezes muito formal, né? A gente tem a nossa expressão, mas também não em todos os países, né? Porque há muita variação linguística nesse mundo hispano, né? Mas sempre vai ter aqui a utilização de buen dia. Mas se eu for passar um dia bueno, não posso colocar um dia bom, não pode virar um dia buen, né? Porque a gente está depois do nosso substantivo masculino singular. Então, buen dia e um dia bueno. Uma coisa com malo, né? Malo. A gente pode, eu vou utilizar o mesmo exemplo. Um dia malo vai se tornar um mal dia, né? Mas não vamos desejar mau dia para ninguém, porque isso sempre volta para a gente. Então, é só bom dia mesmo. Então, grande, né, também. O gran, a gente tem também a questão de uma questão assim, até de para falar de grandes pintores ou grandes países, principalmente, né? Mas a gente, por exemplo, ele foi um gran hombre, né? Mas se eu transformar para hombre grande, não fica o mesmo sentido. A gente tem uma mudança, o grande o grande que vê depois, a gente vai achar que é por tamanho, por altura, não sei. Mas um gran nombre a gente tem outro significado nessa expressão, assim, talvez um homem que foi importante, alguma relação, algum homem importante para a história, enfim, ou um gran músico. Agora, um músico grande não fica a mesma coisa, né? A gente não tem esse mesmo sentido. Então, muito cuidado com esse gran, né? A gente sempre vai ter um significado completamente diferente quando mudado a ordem das palavras.
aqui, ninguno e nenhum amigo está aqui, né? Nenhum amigo está comigo. Que tristeza. Mas amigo ninguno está comigo, né? Então a gente vai ter sempre essa relação. Algum amigo está aqui? Aí eu estou fazendo uma pergunta, né? Algum amigo está aqui? Amigo alguno está contigo, né? Então, aí é depois, no primeiro, ele vive en el primer piso, né? Ele mora no primeiro piso, né? Agora, qualquer coisa me avisem. Então, acho que tá. E santo e san, né? Mas santo e san há uma questão também, tem umas exceções também, né? Então, aqui alguns exemplos, né? Os exemplos. Buen dia. Acho que, não sei se está passando. Buen dia. Ella vive en el primer piso. ¿Hay algún motivo para eso? ¿No? Él es un gran profesor y él es un mal amigo, né? Eu vou ver aqui se está compartilhando a tela. E sim. Bom, vou continuar aqui, porque deu um probleminha. Alguém consegue me confirmar só aqui no chat se está compartilhando a tela? Porque tá ótimo. Não, é porque deu um erro aqui no meu celular, eu acho que foi. Me desculpa, pessoal. Mas então, agora, mas tudo certo aqui, acho que esses exemplos ficaram bem, bem claros, né? Não é uma coisa muito difícil, né? Mas sempre é bom a gente saber como utilizar esses nossos recursos, né? A Procopia é um recurso muito bom, né? Para a gente valorizar um pouco a língua. Então, vamos passar agora para uma questão do nosso famigerado Enem, né? Bom, essa questão aqui é do Enem de 2017, né? Então, a gente vamos dar uma lidinha, não sei se vocês querem, eu vou dar um tempinho para ler em voz baixa, mas aqui acho que já dá para... Bom, eu vou ir lendo já, acho que é melhor. Bom, aquí estoy establecido. En los Estados Unidos, 10 años se pasaron ya. En que crucé de mojado, papeles no he arreglado. Siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos. Y se han olvidado ya de mi México querido. Del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Hay aquí 3 puntos. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido. Y olvidado el español, piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color. Né? Então, aqui Los Tigres del Norte, né? Então, vamos ver aqui qual a pergunta para a gente, né, para a gente refletir sobre essa canção, né,
do que a gente já viu sobre canção também. Mas a letra de canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes, né? Nesse caso, imigrantes nos Estados Unidos, né? Um caso que a gente vê bastante, assim, ouvir nos noticiários, a gente lê bastante coisa sobre questões bem polêmicas, né? Assim, sobre a imigração para os Estados Unidos, né? Assim como para o Brasil também a gente tem bastante casos bem ruins de preconceito e tudo mais, né? Mas vamos ver o que esse texto quer falar pra gente, né? A letra de canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura como no sentimento do pai em relação ao ou a. Vamos ver a opção A. Assim, quem quiser ir botando, pode ir botando no chat, pode ir falando a sua opção. Letra A. Diluição de sua identidade latino-americana, advinda do contato cotidiano com o outro. Vamos pensando, né? Distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. O preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país. A D. Desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua. E vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. Então, qual vocês acham que é a opção certa, né? Assim, como é uma canção, a gente tem muito algumas coisas às vezes que ficam até dualistas, né? Nessas questões, mas lendo bem, assim, a gente pode sempre recorrer. Quando a gente fala de textos que caem no Enem, a gente sempre tem que ficar de olho em assuntos, nos temas atuais, né? Que aqui esse é um tema bem atual, na verdade, né? Infelizmente é um tema bem atual da questão desse. Não vou quase falei a resposta, né? Mas, enfim, as questões polêmicas, né, do mundo inteiro. Então, bom, aqui, nesse texto, a gente pode reconhecer que esse pai, né, que aqui o sentimento do pai, ele está falando, né, como se ele estivesse falando sobre. Então, aqui estou estabelecido nos Estados Unidos, né? 10 anos passaram já. Ele já está há 10 anos nos Estados Unidos. Em que crucero mojado, papeles no he arreglado. Sigo sendo ilegal. Então, aqui ele já está dizendo que é ilegal, né? Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos, né? Então, aqui a gente tem que ficar de olho que eles eram muito pequenos quando foram levados aos Estados Unidos junto com o pai, né? Então, aqui. No he olvidado já de mi México querido, né? Então, se eles esqueceram do México, a gente já pode ter noção de que talvez eles tenham esquecido também da língua, né? Do espanhol que é falado no México, né? E ele já tá, esse pai, ele nasceu e se criou no México, mas se foi para os Estados Unidos e já vive há 10 anos lá. Então, dele que eu nunca me olvido. O pai nunca se esquece do México, de todas as coisas que ele viveu no México. E não posso voltar. Mis hijos no hablan conmigo. Outro idioma han aprendido. Então, aqui, se eles não falam com o pai, é provável que eles aprenderam a língua que se fala nos Estados Unidos, que é o inglês. E o pai, ele fala o espanhol, porque provavelmente ele não conseguiu aprender o inglês, né? Outro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que são mexicanos, aunque tengan mi color, né? Então a gente vê assim que tanto ele quanto os filhos tiveram processos diferentes, né? Então vamos ver aqui, a diluição de sua identidade latino-americana advinda do contato cotidiano com o outro. Ele está falando da dele
né? A gente vê aqui que, na verdade, a identidade latino-americana talvez tenha, por mais que aqui ele diz que os filhos, mesmo que tenham a cor dele, né, que sejam, e que tenham toda a carga de latino-americano como ele, eles ainda negam. Então, os filhos, né, são mexicanos, né, mas ele não. Então, aqui a gente já pode descartar essa, porque não é a sua identidade, sim. Aqui ele fala principalmente da dos filhos, né? Distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Essa a gente pode considerar muito, porque aqui, mis hijos no hablan conmigo. Otro idioma han aprendido e olvidado el español. Então, se ele não fala com os filhos, a gente vai ver um distanciamento muito grande, né? Então, por conta da barreira linguística, né, por conta dessa diferença, a gente vê que esse distanciamento foi gerado pela apropriação da língua e da cultura, né, porque eles pensam como americanos. Então, toda essa construção. Preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos do novo país. Pode ser também, porque aqui na verdade, isso seria uma coisa mais a gente ver por fora, porque aqui negam que são mexicanos, mesmo que tenham a minha cor, né? Porque a gente sabe de todo o preconceito vivido por tanto mexicanos como os latino-americanos dentro do ambiente dos Estados Unidos, né? Então a gente pode considerar essa aqui. Desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua, né? Na verdade, ele não está expressando um desejo de se comunicar, tá? O que ele fica é mais do lado sentimental com os próprios filhos aqui, né? E com a cultura dele que ele deixou para trás, né? Então, ele não gostaria de se integrar à nova cultura, mas sim voltar a ter a cultura própria, né? A que ele se criou, que ele viveu a sua vida inteira e que seus filhos também tivessem essa cultura. E a vergonha, acho que tampou aqui. Vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país, né? Essa eu acho que não, porque ele tá. Acho não, né? Eu tenho certeza que não, porque ele traz assim uma cara muito grande, até de um orgulho e um amor pelo México, né? Então aqui a resposta dessa questão, vamos ver o nosso xizinho mágico, vai ser a questão B, né? Porque a gente vê essa questão muito sentimental ligada à própria cultura e a questão de ele não falar com os próprios filhos, né? Então é uma questão muito sentimental ligada. Mas também eu poderia até associar também ao preconceito étnico-racial, mas aqui o que mais permeia é essa questão do distanciamento, né? Principalmente pela barreira cultural e linguística que a gente tem. Porque aqui a gente só tem essa questão aqui, aunque tenha mi color, né? Então é uma frasezinha só num texto inteiro e não tem muito contexto para ser baseado, né? E aqui. Essa é do Enem de 2014. Né? Bom, eu vou dar uma lidinha. Retomando la inquietud propia y de tanta gente contraria a la dominación racista y xenófoba, entre aspas, Día de la Raza, usada para el feriado 12 de octubre, donde se recuerda el arribo de los primeros europeos a tierras posteriormente nombradas América. Reforzamos la idea sumando agrupaciones independientes de la militancia ciudadana motivados por lo mismo. Puede parecer menor, pero un nombre dice mucho. Es un símbolo, una representación, un código que resume infinidad de cosas desde de lo objetivo y desde lo subjetivo. Y lamentablemente no hubo descubrimiento, sino despojo
y apropiación. No hubo encuentro, sino saqueo y masacre. La propuesta es que la sociedad uruguaya logre una frase sustantiva que guarde memoria de los hechos, apostando a un presente y futuro fraternal igualitario y una convivencia sin hegemonías ni predominios culturales, aunque así haya sido el origen de nuestra história. Né? Bem forte. E essa veio com realidades, né? Então, aqui. Com a expressão Dia de la Raça, o Dia da Raça, faz-se referência à chegada dos primeiros europeus em território americano, né? E denomina-se a comemoração desse dia. A autora do texto sugere o fim da denominação do Uruguai, acreditando que, né, a nomenclatura adotada será esquecida, porque é de conhecimento geral que não houve descoberta. Essa eu acho que aqui ela já está falando que tem muitos que acreditam, né? Porque se está de conhecimento geral é porque está na consciência da população essas coisas, né? De que foi a gente mesmo aqui no Brasil, a gente vê o descobrimento do Brasil, né? Então, sendo que não foi desse jeito e só muitos anos depois a gente teve quem falasse que não foi desse jeito, que foi algo completamente foi um massacre realmente, né? Assim como diz no texto. A B, acho que eu falei demais, né? Eu podia ter falado depois, mas a B. A reivindicação convencerá outros grupos e adeptos, porque muitos desconhecem esse nome, né? O nome do Dia da Raça, né? Então, bom, a C, não vou nem comentar. A C. Deve encontrar uma frase significativa para a preservação da lembrança dos fatos, né? Quais são esses fatos que ela coloca aqui? Que não houve descobrimento, né? Que não houve descobrimento, sino despojo e apropriação, né? Despejo e apropriação, não houve um descobrimento, né? Então, quais fatos são esses que não houve o despojo, que não houve o descobrimento, sim, o despojo e a apropriação dessas terras, né? Que não eram deles. D. Convívio permitirá o esquecimento dos massacres, porque não houve encontro no passado. E a E. O presente e o futuro serão fraternais, são e serão fraternais e igualitários para o estímulo do predomínio cultural. Né? São fraternais. Bom, assim, gente, a gente tem que ver, assim, sempre como eu já disse, ler é sempre muito bom, a gente encontrar realmente o que aconteceu, né? E não só uma história contada a partir de um contexto X, né? A gente tem que ver as demais histórias e essas particularidades no geral, né? E hoje em dia não é nenhuma surpresa, não é? A gente sabe que não foi um descobrimento, né? Por mais que ainda muitas escolas ainda trabalhem com esse termo e tudo mais, porque foi uma construção criada a partir desse imaginário, né, de o que é Brasil, né? Mas isso eu vou deixar lá para aula de história, né? A gente vai. Então, aqui a questão vai ser, vamos ver pela flechinha mágica, flechinha não, xizinho, que a sociedade deve encontrar uma frase significativa para a preservação e lembrança dos fatos, né? E não do que eles criaram sobre esse descobrimento, né? Então, a gente vê, principalmente por esses dois textos, a gente vê que numa prova de língua, a gente tem a gente tem cultura, a gente tem história, então é muito transversal, né, a gente trabalhar a língua, porque isso é uma prova de espanhol do Enem, né? Essa é de 2014, a outra é de 2017. Mas o como é importante saber de atualidade, né? Até eu coloquei aqui.
Bom, eu coloquei umas diquinhas para a gente ter uma boa interpretação textual, né? Bom, aquelas coisas, a gente ler calmamente, sempre, se precisar ler 2, 3 vezes, vamos ler 2, 3 vezes, né? A gente estar por dentro dos temas da atualidade, né? E a partir daquele momento que a gente lê, que a gente estuda para a história, que a gente estuda para a sociologia, a gente cogitar também ler temas desses em outra língua, na língua estrangeira também. Porque vocês viram agora, né? Dois temas muito. Um tema sobre história, um tema sobre atualidade, sobre sociedade, atualidade, numa prova de espanhol, né? Então, a gente lê em espanhol também é muito interessante, sobre outros temas, é muito interessante a gente ter essa relação. Bom, cuidar com os falsos amigos, né? Aquela falciane do rolê. Cuidar com os falsos amigos sempre, né? A gente tem muitas palavras que às vezes podem nos confundir. E sempre também pegar provas anteriores ou provas de vestibulares, né? Assim, pegar, e sempre pegar as mais difíceis, porque daí pelas mais difíceis a gente vê que não é tão. Que nem não é tão difícil assim que a gente consegue. Aqui, eu acho que até em outras aulas já houve esse compartilhamento, mas trouxe aqui alguns jornais, né, revistas de jornais, para a gente acompanhar os temas da atualidade, né, que podem cair no Enem. Né? E esses aqui, eles já, alguns temas do Enem já foram tirados, temas de notícias ou artigos também publicados, e foram tiradas questões desses jornais aqui. El País, né, que é o mais famoso, tem tanto o El País da Espanha quanto o El País da América Latina, o Clarín, La Nación, El Universal, El Tiempo, né? Então são vários. Também tem muitos canais no YouTube que são bem legais, assim, para a gente trabalhar a atualidade. Quem sabe, ao invés de pegar algum daqui do Brasil, também pegar algum sobre a América Latina, a gente vê por esse âmbito um pouco maior, né? Então, gente, fica essa reflexão para hoje, né? Para a gente, principalmente, estudar esses temas mais transversais. A gente realmente pensar, né, que a gente pode, ao mesmo tempo que está estudando história, a gente pode estar estudando espanhol também, né? A gente, quando vê, tem vários temas da história que a gente vê a questão da colonização, por exemplo, né? A gente pode ler em espanhol também para ir já praticando questões de atualidade. Então, são vários recursos que a gente tem para se dar bem nessa prova, né? Que aos poucos já vai se aproximando, mas a gente está aqui para ajudar vocês, né? A Roberta também está aqui para nos acompanhar. Então, por hoje é só, são quase 8h15, né? Então, por hoje é só, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato, podem chamar a Roberta, mandar e-mail para a Roberta, ou se precisarem também, mandar um e-mail para mim, aqui está no e-mail, né? Então, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, tá? Até mais.